O Partido Trabalhista foi o vencedor das eleições no Reino Unido. O grupo de esquerda confirmou o favoritismo nas pesquisas e garantiu maioria absoluta no parlamento britânico. Quem traz todos os detalhes dessa disputa é o Luca Bassani. Muitos analistas já haviam cravado durante as últimas semanas que Keir Starmer, o líder trabalhista, seria o próximo primeiro-ministro do Reino Unido. E após o escrutínio de todos os votos, de fato, os britânicos constataram que foi uma landslide victory, uma vitória esmagadora do Partido Trabalhista de centro-esquerda, esquerda, que acabou conseguindo mais de 410 cadeiras dentro de um parlamento de 650 assentos. Keir Starmer tomará posse logo nas próximas horas e terá vários desafios, como a questão econômica, o alto custo de vida, o alto custo das moradias e uma saúde deficitária com amplas filas para o Sistema Único de Saúde, além das questões não resolvidas em relação à imigração. Os conservadores, por sua vez, após 14 anos no poder e 5 primeiros ministros diferentes, tiveram um dos piores resultados dos seus 200 anos de história, fazendo apenas 120 cadeiras dentre as 650. Como terceira força, vemos os liberais-democratas ampliando em 50 cadeiras aquilo que tinham em relação aos votos passados e também no aspecto regional a queda abrupta do Partido Nacional Escocês, que deixou de ser uma voz preponderante na política regional da Escócia, e provavelmente os anseios por independência acabarão sendo esquecidos durante os próximos 5 anos. Nós vemos que Rishi Sunak prontamente concedeu a vitória a Keir Starmer, que apesar de não ser uma figura muito carismática e não ter tanto entusiasmo da população, conseguiu aglutinar na sua campanha o sentimento pela mudança e essa necessidade do Reino Unido voltar para os trilhos, depois de tantas dificuldades econômicas e também um alto sentimento de descontentamento com a política tradicional. O atual primeiro-ministro Rishi Sunak deixará durante as próximas horas Downing Street número 10, a casa oficial do primeiro-ministro, e Keir Starmer formará um novo governo em nome do monarca Charles III. Nós continuaremos aqui acompanhando e atualizando sempre a nossa audiência. Diretamente da Europa para a Jovem Pan News, Luca Bassani. Aí as informações do Luca Bassani. Depois de 14 anos, Mônica Rosenberg, perderam os conservadores no Reino Unido. Pois é, eu gostaria de chamar a atenção sobre o processo de transição, o exemplo que o Sunak está dando para o mundo inteiro neste momento de polarização, neste momento de raiva, neste momento de torcida, né, onde os eleitores agora são torcedores de clube de futebol e tem que, se você está do lado de um, você tem raiva do outro. Ele entregou, recebeu, fez um discurso, desejando boa sorte, falando dos problemas que teve, mas sem condenar o processo eleitoral, sem criticar, sem levantar dúvidas, sem dizer que vai enfraquecer a democracia. Ele simplesmente entendeu que o momento deles acabou, o eleitor fez uma escolha diferente, passa em altíssimo nível, e que isso seja um exemplo para que todos os outros países possam entender que a alternância de poder é saudável, é importante e não significa que não é uma derrota, não é o fim do mundo, não acaba o seu partido, simplesmente outro estará no poder. Que seja exemplo. E a sua avaliação? Trabalhismo vencendo lá no Reino Unido, Leandro Ferreira? Olha, eu acho que essa é uma notícia que coloca, de certa forma, um freio na avaliação muito quente de que a direita está tomando conta da Europa, de que o populismo de direita está se sobrepondo às próprias democracias, como colocou aqui a Mônica, né? Então, eu entendo que essa é uma vitória importante para que a gente veja que a alternância de poder está ocorrendo, sim, nessas democracias, mas ela está ocorrendo como uma forma também de interrupção de um populismo de direita que já vem de longe. No caso, especialmente do Reino Unido, nós tivemos não só as seguidas eleições do Partido Conservador, mas também o próprio Brexit, que foi uma eleição que foi feita com muita influência de redes sociais no exterior, com muita influência de dinheiro na jogada, né? Eu acho que é importante que essa vitória recoloque os termos da democracia e, quem sabe, até de uma renovação da esquerda na Europa, né? Para que a gente não caia naquele desespero de jogar tudo na lata do lixo depois, por exemplo, do que aconteceu
nas eleições na França. A gente ainda tem eleições na Alemanha pela frente, né? A gente viu que na Espanha também, né, Mônica, houve um processo de transição que incluiu o Partido Popular junto com o PSOE recentemente, né? Então eu acho que são pontos importantes de resistência. Portugal também, mesma coisa, né? Houve uma composição mais ampla do que tinha antes. Eu acho que são boas notícias para mostrar que está sólida, né, a posição de enfrentamento ao populismo de direita que tem crescido na Europa, mas talvez se contenha a partir de agora. E essa notícia vem em contraponto ao que acontece na França, né, Ana Beatriz? Aquele movimento todo, até as eleições que foram adiantadas pelo Macron. Koba, o que eu ia comentar é justamente como países tão próximos estão vivendo momentos políticos tão distintos, né? Porque se a gente tirar esses estereotipos da jogada, a gente vai se lembrar que o Partido Conservador entrou no poder na Inglaterra justamente com a promessa de uma grande melhora na economia, de incentivos para a população local, o que passava pelo Brexit, que era justamente fechar o seu território para imigrantes estrangeiros. Eles conseguiram aprovar a medida, o Reino Unido saiu do bloco da União Europeia e isso, ao longo dos anos, não se mostrou tão efetivo ao se falar da economia. E o que aconteceu foi que o Reino Unido passou a perceber que precisava desses imigrantes, que a economia iria melhor com eles, com o auxílio deles, com a colaboração deles. O que é um movimento diametralmente oposto ao que a gente está vendo na França, que é exatamente uma população clamando para que aconteça essa separação com esses imigrantes e uma obstaculização à imigração. Então é interessante ver países tão próximos no meio do caminho, tão próximos e tão longe no momento político atual, ao tempo em que eu concordo com a Mônica. Eu acho que a alternância de poder, ela faz parte do jogo. Tá concordando muito com a Mônica aqui. A gente é vou sensata. Agora. Então, por Fada favor. sensata, entendeu? A gente tem que analisar isso sob essa perspectiva de entender que o Reino Unido fez uma escolha lá atrás de sair da União Europeia, de dificultar a imigração, e agora eles estão vendo que isso não trouxe a eles o resultado que eles esperavam. O que não significa que todos estejam, assim, dando pulos de alegria com a vitória do Partido Trabalhista. Eu acho que, inclusive, existe um receio grande por parte da população do Reino Unido, mas é uma tentativa de mudança. Eles não gostam de onde eles estavam, eles estão mostrando que eles querem mudar. Você conhece bem o Reino Unido, né, Ana Beatriz? Não, chega. Tá, Ela chega em Portugal, chega outro partido em Portugal. Mônica Rosenberg, eu quero saber de você se você concorda ou não que quando se começa um movimento de vitória da direita, reiteradas vitórias da direita, há uma onda formada que possa impactar, inclusive, na política aqui no Brasil e em outros países. Porque a gente viu, por exemplo, o movimento do Milei na Argentina, o Trump crescendo nos Estados Unidos agora, essa votação que aconteceu lá na França, com a direita também vencendo. Você acha que a gente tem esses movimentos de ondas globais, principalmente com a globalização, em que as informações são muito mais rápidas, mais imediatas? Como é que você analisa? Eu acho que a gente precisa entender esse movimento como uma onda não de tomada de poder da direita, não é que a direita está crescendo. O que está crescendo, e é o maior perigo, é o populismo. É o populismo, e tem populismo de esquerda, tem populismo de direita. Nós estamos agora falando de alguns de direita, mas essa é a grande divisão que a gente tem que olhar. É como essas... Onde tem um país relevante de populismo de esquerda? Venezuela, pelo amor de Deus. País que na geopolítica mundial... Mas não tem mais país relevante na esquerda. Acabou. Acabou hoje. É a direita que está aparecendo. O Brasil é um país relevante na geopolítica mundial. Sim, mas não... E é um país populista e de esquerda. Populista? Nossa. O governo Lula não é populista? Ah, Mônica, não, cara. Puxa. Eu até precisava discordar da Mônica em alguma coisa, finalmente. Como o governo Bolsonaro também era símbolo de populismo. Aí são dois populistas dos dois lados que, né, vem com aquela história do grande inimigo comum e de que vão resolver o problema do pobre. Não resolve problema nenhum do pobre. Traz aqui o Fernando Haddad e chama ele de populista, imagina. Não, o Haddad pode até ser uma exceção, mas é um governo populista, é uma política populista de dois lados. Mas, ó, você me trouxe de volta pro Brasil, eu tava lá na França tão feliz. Vai lá, deixa a Mônica concluir. A Mônica
quase francesa. O que eu queria trazer é, eu sou cidadã francesa, eu voto na França, eu votei no primeiro turno, votei de novo no segundo turno, sim. Votei num nome que não era nem a extrema-direita, essa extrema-direita raivosa, nem a extrema-esquerda antissemita, que também estava ali aparecendo. Então, novamente, eram dois populistas extremos, radicais, e a gente precisa encontrar esse caminho do centro. E, infelizmente, Ana, a Inglaterra, apesar de ser muito perto, o Reino Unido é uma ilha, eles têm essa mentalidade da ilha, muito fechados, muito diferentes do que acontece na França. O Brexit foi um erro, mas eu acho que ele é mais ligado a uma questão... Olha, eu falando francês. Mais ligado à questão... Desculpa aí, falando mercado do que uma questão de imigração, porque na França também tem um problema muito grande. Vai superar a linha do BIT. Mas é intimamente associado. Eu falarei francês aqui. É intimamente associado. Sim, mas o maior problema lá não é só a questão da imigração. A questão deles foi perder todo o mercado e isso para eles está sendo muito grave. Mas, de novo, que a França consiga achar o caminho do meio e que esses extremos possam ser enfraquecidos, que a gente saia do extremo, porque isso é o maior perigo. Olha só, hein? Mônica revelando aqui suas particularidades. Não sabia que você tinha essa cidadania francesa, Mônica. Eu nasci. Ela morou lá um tempão. Que interessante. Agora eu quero voltar para um debate mais interessante aqui, porque o Leandro falou algo que me chamou muito a atenção. Que é o quê? Quer dizer que o governo Lula não é um governo populista? De forma alguma. Não é, de forma alguma. De forma alguma. A dificuldade de fazer sucessão, de eleger um inimigo, de ser... Que inimigo? Que inimigo? Filho, o inimigo comum, o patrão, dividir o pobre do rico, o Nordeste do Sul. O atentado e aí? à democracia. Gente, esse papo de que o PT ganhou com o Nordeste, se tirar os votos que o PT teve de São Paulo na eleição presidencial, também perde. A questão é que, proporcionalmente, no Nordeste, o PT é melhor votado, sim. Mas se você tirar quem os trouxe números... isso pro debate, meu amigo? Mas, Não, você tem como um exemplo. Para eles, você que está trazendo aqui essa divisão regional. Agora, muito fácil é muito claro que existe uma estratégia dentro do atual governo de segmentação social, do pobre contra o rico, do patrão contra o empregado, do homossexual, heterossexual. Todas essas bandeiras são abordadas amplamente dentro da plataforma do PT e dos partidos que orbitam o PT. Isso é algo... É mais fácil você defender aqui que o atual governo Lula não é um governo de esquerda do que defender que não é um governo populista. Certamente não é de esquerda. Do que defender que não é um governo populista. Porque o governo Lula não é de esquerda. Não é de esquerda evidentemente como a população gostaria que fosse. Que população? Uma plataforma de campanha que falava em picanha e cervejinha na mesa do brasileiro, enfim, todo domingo. Para com isso. Mas isso é direito. Aí é você brincar também com o intelecto da nossa audiência. Pelo amor de Deus. Acho que só você pode comer picanha, Diego? Não, pelo amor... Você está colocando palavras na boca do Koba, agora está colocando palavras na minha boca. Não, eu deixo. Quem não deixa é o Lula. Quem não deixa é o Lula, o povo comer picanha. Por mim, todo mundo teria picanha. Quem está querendo segmentar o padrão de consumo entre ricos e pobres, dividindo, criando mais uma divisão na sociedade, tanto que recuou, né? é o atual governo. Tanto que recuou. A gente tá, só para deixar claro, para não ficar uma palavra jogada, é que o presidente Lula deu uma declaração polêmica, e que depois foi, inclusive, objeto de recuo dele, a respeito da taxa de isenta, né, da cesta básica, falando que, tipo, como se o rico comesse picanha e o pobre comesse pé de frango, comesse miúdos, comesse moela, enfim. E isso pegou mal porque ficou parecendo que, então o pobre tem que comer carne ou proteína de menor qualidade e o rico de maior qualidade. Essa segmentação que o Diego está falando, é isso? Exato. Se você fizer, buscar na internet o que é populismo, você vai ver que é exatamente a descrição, a figura do político salvador, do grande que vai resolver todos os problemas, é a busca de um inimigo comum, onde todo mundo está contra aquele grande inimigo, é a falta de propostas claras e de políticas públicas, a discussão com base em dados e evidências, é o discurso que vai para o emocional, que carrega, e é exatamente o discurso tanto do Lula quanto do ex-presidente Bolsonaro. São dois exemplos de políticos populistas e de governos populistas, infelizmente, para nós.